O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram sobre a torre de Siloé, caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, hoje São Paulo continua na carta aos Romanos, nos ensinando mais ainda sobre carne, espírito, lei e graça. Então o que São Paulo hoje diz? Ontem ele explicou que existe a força do pecado, a amartia, que leva a gente a querer fazer o mal que não queremos, né? Fazer o mal que não queremos e não fazer o bem que queremos. Hoje ele explica algo mais positivo, né? Hoje ele explica sobre a questão de o Espírito que nós recebemos pela graça nos faz capazes de obedecer à lei do amor, né? A lei por si só não é capaz de me dar capacidade para cumpri-la, a lei por si só, né? Mas a graça sim. Quando eu sou batizado, eu recebo o Espírito Santo, né? Como Espírito Santo, como templo do Espírito Santo. E a lei do amor, a lei que engloba tudo, está dentro de mim. A única coisa que precisa agora é que eu seja humilde para morrer e deixar o Espírito agir. Então Deus sabendo que nós temos o pecado original, de querer ser Deus, orgulhoso, Ele quis morar dentro de nós, para que nós pudéssemos escolher entre nós mesmos e Ele. Hoje, essa é a chave espiritual da coisa. Você reconhece a sua miséria e entrega-se a Ele, abandona a sua vida a Ele e pede que Ele haja em ti, em nós. Isso faz com que os santos, por exemplo, nunca, jamais se gabassem dos bens que faziam, né? Madre Teresa, eu sempre cito, quando ela cuidava dos pobres, jogados na rua, o mau cheiro, todos diziam: Madre, mas como a senhora consegue fazer isso? Né? Não, eu jamais faria isso. É Cristo que vive em mim, que faz, né? É Cristo. Eu jamais, por mim mesmo, faria isso. Então o santo tem plena consciência de que tudo que ele faz é graça. E por isso ele é grato, né?
muito grato a tudo que Deus faz. E depois, nós temos aqui no Evangelho um texto também um pouco, que às vezes dá uma confusão, que tem alguma coisa que acontece de desgraça natural. Havia alguns galileus, né, que tinham matado, misturando seu sangue, e também uma torre tinha caído. Aqui entra o drama, que a sociedade não consegue se libertar. O microfone mais novo dando problema. Não, acho que não é o microfone não, então continua. Aqui é o drama da sociedade. O que faz o povo que sofre um desastre natural? Como na Indonésia, o tsunami, que matou milhares de pessoas. O que fez aquele povo? Por que eles estavam lá? Terremoto no Haiti, Zilda Arnes, né? Pelo jeito, acontece com bons e maus. Não quer dizer que a queda do avião, né? Esse é o drama. Uma das coisas que nós sabemos é que realmente não quer dizer que todos estejam ali sendo punidos por Deus. Os desastres naturais acontecem. E às vezes morrem bons e maus. Só que o desastre tem que servir de exemplo a nós. O desastre tem que servir de exemplo a nós, para que nós mudemos de vida. Sempre, quando tem algo que mostra a nossa limitação. Uma vez o pessoal aqui em Paraúna ficou bravo, porque eu falei que Paraúna tinha que ter um terremoto um dia, mas não era para destruir as casas não, viu? É só para vocês se sentirem nada. Quando treme um chão com um terremoto, você não tem para onde correr. Você vê a sua limitação, a sua pequenez, né? E isso faz com que você, se tiver bom senso, busque mais fortemente a Deus. Por isso que eu falo que às vezes a gente tem que formar o intelecto sobre a nossa condição, né? Que nós somos miseráveis, mas que Deus nos ama. Então, se eu sou miserável, limitado, e o Senhor do Universo me ama abundantemente, o que me resta fazer? Abandonar-me nas mãos dele. Porque aquele que controla tudo me ama. E eu sou miserável, né? O meu intelecto tem que ser formado nisso. Quando alguém, sei lá, se eu receber uma proposta para ganhar $1 milhão por mês, $1 milhão por mês, num hospital aí, lá no norte, qualquer. O intelecto meu já sabe como eu sou nada. Nada vezes nada, vezes 1 milhão é nada. Nada vezes alguma coisa, não sobra nada. Então, é difícil você se iludir. Por quê? Porque eu já fiz reflexão de várias coisas, não só de desastres naturais, mas de doenças graves, né? Doenças graves em pessoas que do nada estavam bem e de repente perdem tudo. Eu já fiz análise de várias famílias ricas que eu conhecia na infância, que hoje estão uma total destruição, dizimada. Famílias até que eu queria ser da família quando era moleque, que eu via aquela fazendona cheia de gente, né? Nossa, eu queria ser dessa família. Hoje dizimada com o tempo. Brigas, mortes.
Só destruição, alcoolismo. Um desastre total. Dizimada mesmo. Então, eu fiz isso que Jesus está querendo ensinar, é que vocês não podem continuar no mesmo caminho que outras famílias de Paraúna, o rumo que tomaram. Como que morreram os grandes de Paraúna, que não iam à igreja, que não rezavam, que não buscavam a Deus. Vai ver, talvez poderia ter um grupo e fazer um estudo. Uma biografia dos grandes, ricos, poderosos de Paraúna que não iam à igreja. Como foi a morte? Faça o estudo. Eu duvido que você vai querer ter uma morte como essa. Duvido. Se você não vai repensar a sua vida. Que você não é nada. E que a melhor coisa que nós temos é nos abandonarmos ao amor de Deus. Aquele Senhor, o Pai, né? O Papai. Ontem mesmo, eu estava com o Santíssimo exposto em casa. E aí, eu lendo a Bíblia, aí eu olhei para Jesus, me deu aquele amor, né? Aí eu falei, ele está ali, sabe que eu falei isso? Eu comecei a falar, eu te amo, te amo, eu 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 te amo. E não parei não. Vários eu te amo, né? Depois foi me dando um fogo no peito, eu levantei e pus a testa no ostensório. Tem os grandes liturgistas, não pode tocar no ostensório, não pode dar volta, a única volta que Jesus dá, né? Ai, Senhor, vai rezar, ao invés de conversar bobagem, vai rezar. Nem rezar você não reza, nem rezar não reza, né? O cerco de Jericó, e fala, mas você espreme, não sai caldo nenhum. É laranja seca, bonita por fora, seca por dentro, né? Não tem caldo nenhum, só conversa, só lorota. Mas, fecha parênteses, é um recadinho dado, né? Mas encostei a testa no Santíssimo e falei, Senhor, me faz igual a Ti, né? Me faça igual a Ti. Que o Senhor esteja em mim completamente. Eu deixo morrer tudo. Não pensem vocês que os meus talentos pessoais são grande quê para Deus. A melhor coisa que eu posso fazer com meus talentos é morrer com eles. E deixar que Deus haja, né? E aí vem a parábola da figueira que não dá frutos. Muitos de nós ainda não estamos dando os frutos que Deus queria. Na hora que Deus vai levar, cortar, seja o morte morrida, morte matada, desastre natural, mas pode ser que os santos, alguém da sua família que reza por você, disse, não leva agora, deixa eu colocar adubo, para ver se dá fruto, né? O que é o fruto? Fruto de vida eterna. De vida eterna para você, de vida eterna para as pessoas que você vai levar para o céu. Estéril é quem não produz frutos de vida eterna. O casal maldito não é o casal que não tem filhos como no Antigo Testamento, que a terra prometida era Israel, então precisava de filhos para descendência. Hoje a terra prometida é o céu. Então casal maldito é um casal que não educa seus filhos na fé. Você é maldito. Você não põe seu filho para rezar? Você nunca perguntou para o seu filho se ele está rezando, para perguntar a vocação que ele tem, se é religiosa, sacerdotal? Você é maldito. Você é um casal maldito. Pode ter 8 filhos, mas se criou para ganhar dinheiro, trabalhar, e não criou para rezar, para ouvir a Deus, você é um casal maldito. Você não produz frutos de vida eterna. Então, espero que todas as figueiras de Paraúna dê frutos, antes que venha o semeador cortá-la e jogar ao fogo. Que Nossa Senhora, Mãezinha do céu,
venha com seu adubo de humildade e nos ajude a cada dia mais produzir muitos frutos. Assim seja.